Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 5, e eu lerei os versículos de número 22, posteriormente também o versículo de número 23. Não é estranho que eu estou com a minha caneta azul caneta? É assim que lê-se, né? A Bíblia, pontua-se. Esta é a palavra de Deus. Aliás, esse é um daqueles textos que desconstrói ideias equivocadas, como a ideia que alguém tem. Eu acho isso um absurdo, além de ser displicente. E por que não dizer, eu considero isso, não vou dizer que seja irreverente, mas é quase isso, né? É no mínimo irreverente, porque, observe, você já ouviu alguém dizer assim: eu prefiro ouvir o irmão pregar o cego Bartimeu ou a filha de Jairo do que pregar um texto complexo. E daí quando alguém diz isso, a ideia no subconsciente que é transmitida, a ideia subjetiva, indireta, que é informada, é que esses textos não são ou não têm nada de muito especial, nada de novo. Existem pelo menos dois desafios de um pregador. É pregar um texto que quase ninguém prega, ou nunca pregou-se. Nunca pregou-se, eu acho que é um exagero, mas pouco se pregou, porque não tem quem referendar-se, pouco comenta-se. Ou pregar um texto que todos pregam, porque daí você corre o risco, né, de tornar-se repetitivo. E daí? Desde que seja uma ideia verdadeira, qual é o problema? Agora sim, prefiro ouvir algo repetido e verdadeiro do que ouvir algo novo e mentiroso. Vocês concordam comigo? Então, Marcos capítulo 5, verso 22 e 23. É sim a filha de Jairo. William Barclay, né, faz um comentário muito especial sobre esse texto. A Bíblia, a Mensagem, de Eugene Peterson, a tradução A Mensagem, coloca a seguinte epígrafe: arriscando-se pela fé. Acho interessante demais. Então, todas as vezes que você for ler, né, pegue aquele texto conhecido. Eu disse conhecido porque para aqueles que amam a Bíblia não existe texto desconhecido, mas os textos aqueles mais famigerados, que você acha que já esgotou-se, e vá ler comentaristas, vá ler livros, lê inúmeras traduções. Hoje existem vários aplicativos, por exemplo, My Bible, eu nem sei se é assim que pronuncia-se, porque é English, né? É em inglês. Você tem um aplicativo gratuito, se baixa vários módulos em que você tem no seu dispositivo, celular, tablet, smartphone, enfim. Você tem ali toda e qualquer espécie de tradução. Só em português deve ter mais de 20 traduções. Então leia o mesmo texto em inúmeras traduções, não tradições, traduções. E você perceberá que a Bíblia é uma fonte inesgotável, ok? Então, a filha de Jairo, é esse mesmo texto, mas a ideia é uma toda especial, ok? Vamos lá, Marcos capítulo 5, você sabe que Marcos 5, ele é cronologicamente, diretivamente, posterior a Marcos 4. Você sabe que a Bíblia não obedece a ordem sequencial, cronológica. A Bíblia não foi organizada em ordem cronológica. Já existem Bíblias em ordem cronológica e aconselho que você leia. Vai mais um conselho aí, quem sou eu para tal? Mas se você é daqueles, que eu acho isso outro equívoco, né? Se você é daqueles que acha que perde o entusiasmo por ler na Bíblia aquelas passagens que você já leu inúmeras vezes, leia a sua Bíblia outra vez. Mas agora em outras dinâmicas, como a de Eugene Peterson, essa é a mensagem, que ela é separada em blocos e não em capítulos e versículos como nós a fizemos, e também a Bíblia em ordem cronológica. Mas vamos lá. Marcos 5 é a ordem sequencial cronológica de Marcos 4. Marcos 4 é o capítulo mais quieto do livro mais inquieto da Bíblia. Marcos 5 é o capítulo mais agitado, mais dinâmico do livro mais dinâmico da Bíblia, que é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho
dinâmico, quase que sem pausa. Marcos apresenta Jesus como servo. Então, um servo para o romano é aquele que obra, é aquele que trabalha, é aquele que produz. E é isso que Jesus é. O servo que produz, e produz muito, com eficácia. O servo que produz. Você sabe que nem sempre ativismo é sinônimo de produtivismo. Mas Jesus não é apenas um ativista, é um produtivista. Ele é muito ativo e é muito produtivo. Ele é mais do que ativo, ele é proativo, né? E ele otimiza o tempo. De fato, ele faz acontecer. Então, no término de Marcos 4, Jesus apazigua a tempestade, dizendo o seguinte: tenho poder sobre a natureza. Inicia Marcos 4 pregando, ensinando na teoria. Termina Marcos 4 vivenciando, ensinando na prática. Marcos 5, ele inicia libertando o endemoniado de Gadara. Qual é a ideia? A ideia é que ele tem poder sobre a natureza quando apazigua a tempestade, poder sobre as hostes infernais, poder espiritual, poder sobre os demônios quando expele os demônios daquele homem. Depois tem a cura da mulher hemorrágica, ele tem poder sobre as enfermidades. E por fim, ressurge a filha de Jairo, ele tem poder sobre a morte. Disse Paulo que a morte é o último inimigo a ser vencido. Alguém já diz, um adágio popular, que para tudo se dá jeito, menos para a morte. Então te apresento Jesus que tem poder até mesmo para vencer a morte. Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, do Evangelho de Marcos, ele intitula esses episódios, esses acontecimentos, essas narrativas como Jesus, a esperança dos desesperançados. É assim que ele apresenta essa sessão, essa série. Não é nada disso que eu quero trabalhar, mas é só para dar uma breve noção e situar-te aqui no texto citado a preço. Marcos capítulo 5, verso de número 22, diz assim: e eis que chegou. Aqui em Marcos 5 você tem as três formas de se encontrar com Deus. E eis que chegou, ok? Primeiro, por si só, a mulher de fluxo de sangue. Segundo, por intermediários, a filha de Jairo. Ela não consegue ir a Jesus, ela está acamada à beira da morte, então seu pai é o intermediário que o leva, que apresenta Jesus. E terceiro, se você não consegue ir a Jesus, mulher de fluxo de sangue, se não tem ninguém que te leve a Jesus, como Jairo, o pai da filha de Jairo, redundante, né? Jairo, pai da filha de Jairo, lógico. Terceiro, então, Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão gracioso, tão voluntarioso, tão generoso, tão abundante, tão gracioso, que já que você não vai até ele, ele vem até você. Então, é a questão do gadareno, ok? Mas então se chegou um dos principais da sinagoga, Lucas diz que é chefe, por nome de Jairo. Jairo, seu nome é uma forma grega de dizer em hebraico Jair, que quer dizer aquele que resplandece, aquele que brilha. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Não é o assunto, mas Jairo é um adorador incondicional. Vendo, prostrou-se aos seus pés. Sem receber nenhum milagre. Até aqui não tinha recebido nenhum milagre ainda. Ok? A sua filha ainda estava enferma. Não tinha segurança nenhuma de que seria atendido, nem sequer ouvido. Ele, vendo, prostrando-se, adorou. Como eu disse a vocês, Eugênio Peterson coloca que, arriscando-se pela fé, ele tem status, ele é o chefe da sinagoga. Observe como Marcos apresenta. E chegando um dos principais da sinagoga, aquilo que ele era, por nome de Jairo, vendo, prostrou-se, adorou-se, aquilo que ele fazia. Então, primeiro aquilo que sou, depois aquilo que faço, porque aquilo que faço depende daquilo que sou, e aquilo que faço me diz quem eu sou. Então, cuidado com aquilo que você anda fazendo. Se você murmura, porque você é um murmurador. Então, aquilo que você é desemboca naquilo que você faz, ok? Então, ele vai arriscar-se pela fé. Sua filha está doente, mas ele vai adorar. Não faz nem o pedido, ele prostra-se em adoração. Não trata-se de um incoerente, não trata-se de um leigo, não trata-se de um inconsequente, não trata-se de um ingênuo desavisado, trata-se de alguém que sabe o que está fazendo, sabe o quanto na sua liturgia significa prostrar-se. Ele tem status, ele é chefe da sinagoga. Desde Marcos 3, Jesus já havia conseguido a antipatia. Então, ele está arriscando-se quando vai prostrar-se diante de Jesus. É arriscado demais.
Isso poderia custar-lhe nada menos que a sua autoposição, seu alto prestígio, seu alto privilégio, ok? Mas a Bíblia é tão maravilhosa, porque Jairo entende que antes de qualquer coisa, ele é um pai. Antes de qualquer coisa, ele é um pai. Então, corre-se um grande risco, arrisca-se muito, porque a causa é nobre. É a sua filha. Então, o status é grande, mas o amor pela filha é enorme, supera, é maior, é incondicional. Permite-lhe colocar-lhe tudo a risco, se necessário for. E é isso que Jairo vai fazer. Então, ele tem status, a filha está doente, mas ele vai adorar, prostrar-se. Verso 23, que é o ponto central desse vídeo. E rogava-lhe muito, pai intercessor, maior presente que um pai pode dar a um filho, orar por ele, dizendo, minha filha, Lucas diz, Lucas 8:22, minha filhinha, ok? E daí Lucas acrescenta, minha filha única. Então, se é filha única, toda a descendência desse homem passa por ali, é filha única. Então, minha filha única está moribunda, né, próximo da morte. Rogo-te, peço-te, imploro-te, que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E aqui eu queria chamar-lhe a atenção para algo muito especial. Jairo está fazendo um enunciado. Jairo carrega uma teologia por detrás do seu pedido, por detrás da sua atitude. Qual a teologia carregada por Jairo? Jairo está dizendo o seguinte, olha que interessante. Reconheço que és profeta. Reconheço que tens poder para isso. Peço-te, porque a palavra de Deus está na tua boca. Olha que importante que isso é. Isso é muito importante. Assim como os profetas, não sei se Jairo pensa nisso, mas Eliseu, por exemplo, lembra lá do caso de Eliseu, 2 Reis, capítulo 4, filho da Sunamita? Lembra lá que o Eliseu mandou o cajado, né, por Geazi, e o cajado de Eliseu só faz milagre na mão de Eliseu. Geazi bate com o cajado lá na criança, não acontece nada, né? Tem coisas que você não resolve no cajado, né, irmão? Tem coisas que tem que ser um abraço, né? Foi o que Eliseu fez, isso é uma outra história. Então, às vezes é menos cajadado e mais abraço, isso é uma outra história. Mas o Jairo, não sei se ele pensa nisso, mas ele é um conhecedor das Escrituras, e ele vai no enunciado teológico, ainda que subjetivamente, reconhecer que Jesus é um profeta, porque ele, na qualidade de profeta, pode ir até a casa de Jairo, e indo até a casa de Jairo, colocar-lhe a mão, modo e método legítimo de curar um enfermo. Lembra disso? Colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Oração com imposição de mãos, disse o apóstolo Paulo. Até aqui, ok. Acontece uma interrupção textual que você conhece. A mulher de fluxo de sangue, uma mulher anônima, eu acho isso lindo, porque Jairo tem nome, Jesus atende pelo nome, Jairo. A mulher de fluxo de sangue não tem nome, é hemorrágica apenas. É a mulher rotulada pela sua dificuldade. E Jesus faz o quê? A atende. Então quem é Jesus? Aquele que atende quem tem nome e atende o anônimo. E mais, nesse caso, deixa momentaneamente de atender quem tem nome para atender diretivamente quem não tem nome. Quem de nós priorizamos o sem status, o sem nome? Ao priorizar o que tem status e tem nome, isso é Jesus. Jesus desconstrói toda a ideia que muitas vezes nós equivocadamente somos influenciados por essa cultura, né, mundana, helenística, greco-oriana e tantos outros mais. Mas isso é uma outra história. Então acontece essa interrupção. Nessa interrupção, depois que acontece todo o episódio da mulher hemorrágica, que eu não vou citar aqui, chega um mensageiro de cemitério, isso é uma outra história, os mensageiros de cemitério, dizendo, não incomodes mais o mestre, porque demorou demais, a filha morreu. Agora, gente, Jesus olha para Jairo e diz a ele, verso 36, crê somente, não temas. Então, o que me faz temer muitas vezes é falta de fé, né? Crê somente, não temas. Jairo tem uma opção a ser feita. Ou ele ouve o dono da vida, ou ele ouve os mensageiros de cemitério. E às vezes os mensageiros de cemitério são da própria casa, que o texto diz.
Mas a tônica toda, eu desenhei todo esse cenário para falar isso aqui que eu queria que você dobrasse a sua atenção. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Jairo vai no enunciado profético, reconhecendo Jesus como um profeta. Jesus demora-se e agora a menina morre. Orar por um enfermo, curar o enfermo é um poder profético que os profetas do Antigo Testamento receberam algumas vezes por intermédio de Deus, ok? Agora, trazer de novo a vida, aí excede um profeta. Somente Deus pode fazer isso. Então, esse enrosco, então essa demora que deu-se, foi para que Jairo pudesse saber que Jesus é mais do que um profeta. Jesus é o Filho de Deus que esteve entre nós, coexistente, coigual ao grande Deus. Agora, é claro, como diz Filipenses 2:5, esvaziando, né? Como a gente canta, deixou o esplendor de sua glória. Você está entendendo isso? Mais do que um profeta, ele é Deus. É a mesma ideia que acontece com Marta, Maria e Lázaro. Jesus demora-se de propósito, a fim de que Lázaro morra. Passa-se os 3 dias, havia uma crendice popular, que cria-se que até o 3º dia o espírito ainda estava no corpo, ainda que o indivíduo estivesse morto, e que a alma retirava-se do corpo após o 3º dia. Então, no 4º dia, de fato, ao 4º dia, cria-se que de fato o indivíduo estava morto. É por isso que Jesus demorou-se 4 dias. A Marta diz, já faz 4 dias, como que diz, se fosse até o 3º, o espírito estava por ali, o Senhor podia chamar outra vez, mas agora é 4 dias, não adianta mais. Você está entendendo isso? Então, Jairo precisa entender, ele não precisa de um profeta, ele precisa de um Deus. E eu termino meu vídeo fazendo essa aplicação. Nós muitas vezes precisamos entender que nós não precisamos de gurus espirituais. Tem gente ligando para profeta, visitando casa de profeta, financiando o ministério de profeta e às vezes financiando o profeta, como fez Balaque a Balaão, para dizer o que ele quer ouvir. Irmão, profeta, né, irmão? Profeta, não, né? Profeta não vê o que quer ver, o vale de ossos secos, não fala o que quer falar, Balaão, não ouve o que quer ouvir. Profeta ouve o que Deus fala, fala o que Deus manda e vê o que Deus mostra. Você está entendendo isso? Então, meu irmão, pare de correr atrás de profeta. Você não precisa de um profeta, você precisa de um Deus. E se Deus quiser usar o profeta, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Ainda há profeta em Israel, lembra disso? Segundo Reis 5:8, que disse Eliseu, para que Naamã e o rei soubesse disso, manda vir até mim, saberá que ainda tem profeta em Israel. Então termino meu vídeo dizendo, você está precisando de um Deus, não é de um profeta. Tem coisa que profeta não resolve, é Deus. Então Jesus demora-se propositalmente para mostrar para Jairo, mais do que um profeta, é um Deus. Profeta profetiza, mas só Deus pode trazer de volta à vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Delongou-se mais do que eu pretendia, mas eu creio que todo o contexto, né, desse texto ficou ornamentado, né, montado, para que eu pudesse então trazer à tona a ideia central desse texto. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Compartilhe aí com seus amigos, seus irmãos, redes sociais, WhatsApp, Facebook, tantas outras coisas mais, para aqueles que, assim como eu, amam a Bíblia e outros que se dispõem a fazê-la. Bíblia, segundo Timóteo 4:2, prega em tempo e fora de tempo. Bíblia, 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 palavra de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.